Salve, salve, galera do Me Salva! Então vamos dar início aqui à nossa aula de Sociologia, última aula do nosso cronograma, onde a gente vai falar sobre sociedade e meio ambiente. Assunto super importante, sobretudo para a competência 6 do Enem, que vai trabalhar sobre essa questão do envolvimento entre o ser humano e a natureza, o meio ambiente, diretamente dentro desse sistema que a gente vai conhecer como socioambiental, certo? Tanto no aspecto histórico, mas principalmente nas relações contemporâneas que vão se estabelecer entre o ambiente e o sistema predominante da sociedade, que vai estar vinculado dentro desse momento, que é o capitalismo. Então, a grande problematização, eu acho, que vai se estabelecer aqui na nossa aula de hoje, vai ser nessa relação. Como manter o meio ambiente desenvolvido, intacto, preservado, sobre um sistema predatório que é o capitalismo. Então, é esses elementos que a gente vai discutir, algumas inconstantes, algumas discussões, algumas polêmicas também a gente vai trazer aqui ao longo do tempo para trabalhar essa ideia dessa relação entre o ser humano e o meio ambiente ao longo da história, principalmente no período contemporâneo. É isso que a sociologia e o meio ambiente vão retratar dentro desse prospecto. Então vamos dar aquele salve inicial gostosinho que a gente sabe como é que funciona. Vamos que vamos, galera do Me Salva. Hoje iremos fechar o nosso cronograma programático em Sociologia, uma aula fundamental e extremamente especial, a sociedade e o meio ambiente. Começamos conversando sobre o conceito de meio ambiente. Posteriormente, veremos o efeito da sociedade industrial no espaço e no meio ambiente. Em um último momento, percebemos como a sociedade pode fazer para a sustentabilidade para o meio ambiente. Portanto, bora que bora, tá? Para a gente dar início à nossa aula. E eu acho fundamental, vocês sabem que eu gosto de trabalhar muito com conceito, a gente entender o conceito de meio ambiente para a sociologia, certo? Para a sociologia. O que vai ser esse conceito de meio ambiente para a sociologia? Em sociologia ambiental, o ambiente natural do planeta, distinto do ambiente econômico, ou seja, então o ambiente natural, ou seja, o ambiente biológico que já está dentro do planeta, certo? Distinto do ambiente econômico, do ambiente corporativo ou de outros ambientes frutos da criação humana, certo? Então, o que se diferencia dentro dessa ideia de meio ambiente? O meio ambiente, certo? Diferente do que a gente tem no resto, em grande parte do planeta, é tudo aquilo não criado pelo ser humano. Então, o meio ambiente é natural do planeta, não é algo que o ser humano modificou, certo? Tudo aquilo que é natural do planeta, depois o ser humano pode manusear isso que é vinculado ao planeta, mas essa ideia de meio ambiente é de natural, a ideia de natureza, certo? Que surge da próprio planeta e não está vinculado a modificações frutos da criação humana, certo? Primeiro elemento que a gente vai observar dentro desse prognóstico do conceito de meio ambiente é a relação entre natureza e sociedade, que historicamente a gente vai conhecer sobre o conceito de socioambiental, certo? Essa relação que vai se estipular dentro desses elementos. O que são os principais pontos que vão ser estudados dentro dessa relação entre natureza e sociedade? O estudo sobre conflitos ambientais, certo? Ou seja, os conflitos que vão se situar, conflitos entre o ser humano e a natureza, certo? Principalmente, e a natureza, principalmente sobre o advento do capitalismo, certo? E principalmente o que a gente vai observar, a relação do ser humano com o meio ambiente. Isso aqui, inclusive, é totalmente competência 6, né, gurizada? É literalmente como o ser humano vai modificar
esse meio ambiente ao longo da história. Certo? Como as relações sociais, econômicas, políticas, culturais vão lidar com o meio ambiente ao longo da história. Como o ser humano vai interagir com esse meio ambiente ao longo da história, modificando esses espaços, avançando sobre fronteiras econômicas. O advento do capitalismo modifica muito essa relação, né, ao longo do tempo também, de uma maneira predatória, e a gente vai fazer algumas discussões sobre esses elementos ao longo da nossa aula aqui. Beleza? E as origens da discussão sobre isso, quando que começa a surgir? No período histórico que a gente vai conhecer dos anos 60 e 70. A origem das discussões está ligado principalmente aos anos 60 e 70, certo? Principalmente com o que a gente vai observar do movimento da contracultura. Movimento da contracultura, certo? Por que o movimento da contracultura ele é importante para questionar essas questões ambientais? Porque justamente o movimento da contracultura ele vai questionar a sociedade, questionar o modelo de sociedade, por isso contra a cultura, né? Contra a cultura hegemônica, questionar o modelo de sociedade implementado até então. Certo? Outro elemento fundamental que a gente vai observar são os principais autores que vão desenvolver o pensamento ambiental. Um deles, inclusive, a gente trabalha direto aqui, que é o Anthony Giddens, certo? São dois grandes principais autores, um de origem britânica, Anthony Giddens, de origem britânica, da Escola de Londres, certo? E o outro de origem alemã, o Ulrich Beck, certo? Dois grandes nomes que a gente vai observar e que vão fazer uma leitura crítica sobre a ideia de sustentabilidade. Isso aqui é fundamental e a gente vai discutir isso aqui logo mais. Sustentabilidade. Certo? Da gente perceber essa relação que vai ser colocada aqui a partir desse momento. Então essa origem dessas discussões, se vocês pararem para perceber, ela vai estar vinculada, primeiro, a esse movimento da contracultura, ou seja, uma modificação dentro da sociedade do seu modo de pensar, existir e ser, certo? Essa padronização cultural que vinha lá principalmente desde os anos 20, com o American Way of Life, né, o estilo de vida americano, nosso famoso comercial da margarina, que em vários momentos a gente trabalhou aqui dentro da nossa aula, e onde não se preocupava em nenhum momento, trabalhava sempre com essa ideia de progresso industrial, desenvolvimento industrial, globalização, fim das tradições locais, mas não se preocupava dentro desses elementos da manutenção do sistema natural, certo? Dessa relação entre esse ser humano que vai se desenvolvendo, vai se expandindo as fronteiras e vai destruindo o meio ambiente ao qual ele está vivendo, certo? E os efeitos que isso vai gerar dentro dessa sociedade, certo? Então, isso a partir dos anos 60, 70 vão iniciar essas discussões, principalmente a partir desses dois grandes autores que a gente trabalhou, Anthony Giddens e Ulrich Beck, que vão fazer uma leitura crítica do capitalismo dentro da sociedade contemporânea que a gente vai observar, sobretudo de como o capitalismo absorve, é o que a gente vai trabalhar posteriormente, esse discurso ambiental.
Como o capitalismo vai vender como produto a própria ideia de sustentabilidade, certo? Como vai virar um elemento de produto, produtos orgânicos, entre outros elementos que a gente vai observar que vai desvincular o processo da luta ambiental, mas que vai manter uma perspectiva predatória do capitalismo sobre a sociedade e consequentemente, sobre o meio ambiente. E esse é um elemento que a gente vai discutir agora dentro da nossa aula. Beleza? Tranquilo? Dando continuidade, então, vamos para a grande discussão dentro desse elemento, e qual principalmente o Enem vai trabalhar, que é a relação do capitalismo e o meio ambiente, certo? Do sistema capitalista e como se manifesta dentro do processo ambiental que a gente tem aqui ao longo do tempo, certo? Beleza? Tranquilidade? Vamos dar seguimento então aqui para a gente falar sobre o capitalismo e meio ambiente. Primeiro ponto para a gente observar, uma pergunta que eu faço para todas e todos vocês. A sociedade industrial, certo? E o desenvolvimento do capitalismo, na forma que estão se desenvolvendo, pode ser benéfico ao meio ambiente, certo? E aí o que a gente vai observar é que vários autores vão defender o seguinte: não. Bem grandão aqui, ó. Não. Botei até em vermelhinho para vocês perceberem. Não, certo? Tem que se encontrar. Alguns deles vão defender. Aí a gente tem duas correntes. Alguns vão dizer que a única forma de manter o meio ambiente seguro para a humanidade é o fim do sistema capitalista. É o fim do capitalismo, certo? As teorias marxistas, o ecossocialismo, por exemplo, vai defender esse prognóstico. O capitalismo tem que terminar, certo? E isso é o que leva à manutenção de uma forma segura para manter o meio ambiente e a humanidade. Esse sistema que a gente chamou de socioambiental. Em compensação, há uma outra corrente que vai defender que existe uma forma do capitalismo viver em conjunto com o que a gente vai observar dentro desse prognóstico, que é o que a gente chama de capitalismo sustentável. Há, portanto, a necessidade de colocar em debate os impactos causados pela modernidade e pelo capitalismo, no que a gente vai chamar de capitalismo sustentável. E aí, dentro da ideia do capitalismo sustentável, é a ideia da gente diminuir, olha só que interessante, a ideia do capitalismo sustentável é a ideia de diminuir os efeitos de uma sociedade de consumo e industrial sob uma perspectiva sustentável. Por isso a ideia de sustentabilidade. Sustentável, não é de terminar, mas sim sustentável, que a gente consiga viver sobre um regime de diminuir os efeitos do capitalismo. Como é que isso, segundo o capitalismo sustentável, poderia acontecer? Diversos meios, por exemplo, a reestruturação das formas agrícolas, diminuindo o sistema de plantation predominante até os dias atuais, certo? Produtos orgânicos, por exemplo, entram dentro desse cenário, certo? Outro elemento fundamental seria a ideia de reciclagem,
certo? Prognóstico de reciclagem, acordos internacionais para diminuição, vejam só, que não é, nunca é acabar, é diminuição, porque se sabe que é insalubre. Diminuição de malefícios ambientais, certo? Outros elementos importantes, a educação ambiental, no que, em grande parte, vai ser chamado o que a gente conhece como capitalismo verde, certo? Essa ideia de um capitalismo sustentável, né? Essa ideia de um prognóstico sustentável para manter de uma maneira minimamente sadia a vinculação do capitalismo com a continuidade da sociedade humana, certo? O que a gente vai observar é que justamente a partir desse pensamento surgem diversas críticas a essa ideia do capitalismo sustentável, essa ideia de sustentabilidade. Pois, em grande parte, defensores das teorias marxistas, do ecossocialismo, vão dizer que na realidade isso é impossível, certo? Isso não tem como, porque o capitalismo, mesmo de uma forma branda, e por isso que eu sempre falo nessa ideia de diminuir, nunca uma ideia de extinguir, né? Essa ideia de diminuir os efeitos, porque o capitalismo, na sua essência, ele está vinculado diretamente à captação lógica dos recursos da sociedade. Então o capitalismo por si só, ele é predatório, certo? E essa vai ser a ideia da crítica que vai existir justamente a esse processo do capitalismo sustentável e que a gente vai perceber ao longo do tempo que vai ser favorável aqui dentro desse sistema que a gente vai abordar ao longo do tempo, certo? Então, esse é o principal elemento que a gente tem que fazer e pensar aqui ao longo da nossa aula. Será que esse capitalismo, mesmo dentro dessa prognóstico, da ideia de sustentabilidade, com reciclagem, com reestruturação das formas agrícolas, com a pequena propriedade, né, com a forma de acordos internacionais, com educação ambiental, tudo isso está sendo colocado em prática nos últimos 50 anos, certo? Melhorou a situação? Muito pelo contrário, o que a gente está observando é que ao longo do tempo a situação cada vez piora, né? E os efeitos que a gente observa disso está diretamente ligados à situação climática que está se estabelecendo não só no mundo, mas no nosso país. Pô, eu vivo numa cidade, por exemplo, que só esse ano teve 2 grandes desastres ambientais, o primeiro com as enchentes, o segundo vinculado às nuvens de fumaça das queimadas que a gente observou, principalmente na região amazônica e no centro-oeste. Então tu observa o quanto esses elementos não está dando certo sobre esse prognóstico, certo? De vincular essas questões sobre uma ideia de um capitalismo sustentável. Mas daí a gente vai ver agora, nesse momento, as críticas que vão sendo estabelecidas a essa percepção do capitalismo sustentável. Botei aqui bem grandão do lado para já fazer a crítica dentro desse elemento. Crítica ao capitalismo sustentável, certo? Lembrando que essa ideia de sustentável vai estar vinculada à ideia de sustentabilidade, né? É o mesmo elemento, nós vamos estar trabalhando sustentabilidade, certo? Primeiro ponto que a gente vai trabalhar, eu já acabei me referindo para vocês, né? O capitalismo é um sistema econômico predatório naturalmente, certo? Ele necessita, esse é o ponto, ele necessita da exploração predatória
para a sua manutenção. Faz parte da racionalização do capitalismo. Certo? Faz parte do capitalismo esse elemento predatório. Então, não adianta diminuir, vai continuar exercendo uma política predatória. E a gente sabe que com o desenvolvimento do capitalismo, a tendência é que se aumente esse processo. Nos últimos anos a gente tem observado esses contextos, certo? Esse avanço de fronteiras agrícolas irregulares para justamente o elemento que a gente vai observar dessa destruição desse meio ambiente que está sendo atingido ao longo dos últimos anos, principalmente a partir do desenvolvimento do próprio capitalismo, né? Do desenvolvimento da economia em níveis que a gente não tenha visto anteriormente. Então, o que a gente vai observar que esse capitalismo sustentável, vira um produto, certo? Um produto dentro da lógica de consumo. Certo? O que eu quero dizer com isso? Que o capitalismo, ele ardilosamente trouxe para si a ideia de sustentabilidade como uma forma de venda, de lucro, de possibilidade de lucrar mais, certo? Então, por exemplo, quando tu vai no supermercado, observa no rótulo desse supermercado que esse produto é um produto verde, já se tem pesquisa sobre isso, que produtos verdes com selo verde de qualidade, por isso que eu coloquei o selinho aqui do lado, ó, o selo verde vende mais. Por quê? Porque te traz uma ideia de sustentabilidade, de não agressão ao meio ambiente. Então, tu observa que o próprio sistema capitalista se utilizou do discurso sustentável, que para muita gente é uma falácia, para muitos pesquisadores é uma falácia, para lucrar sobre a própria exploração do meio ambiente. Então essa é a problematização que é feita dentro dessa relação. Será que a sustentabilidade é verdadeiramente algo benéfico ao ser humano ou virou um elemento que a gente pode observar dentro desse momento que leva simplesmente ao lucro e à manutenção do sistema capitalista? Certo? Esse é o prognóstico que está sendo observado aqui sobre o elemento da sociedade e do meio ambiente. O Enem adora trabalhar sobre esses paradoxos que vão ser estabelecidos a partir da relação do capitalismo e de principalmente o avanço sobre as fronteiras agrícolas, certo? Então é interessante de vocês ficarem sobre esse prognóstico. Então essa ideia de uma lógica de consumo onde a sustentabilidade vira um produto que vai visar simplesmente a ideia de lucro dentro desse sistema, certo? Então, dentro desse prognóstico, o que a gente vai perceber é que essa ideia de uma sustentabilidade, na realidade, é um discurso dentro da perspectiva capitalista, visando esses elementos aqui, certo? Outro elemento fundamental dessa crítica do meio ambiente, do críticas ao capitalismo e ao meio ambiente, vai estar relacionado ao próprio aspecto de mobilidade populacional. Acho que vocês conseguem observar aqui embaixo, né? Mobilidade populacional. Sobretudo no que a gente vai observar, do que a gente percebe da mobilidade, isso a geografia vai trabalhar em muitos momentos, com o processo do êxodo rural. Certo? A ida das pessoas da cidade, do campo para as cidades, certo? Sobretudo pelo avanço do capitalismo no campo, certo? No que a gente vai chamar de Revolução Verde, né? A mecanização do campo. Mecanização no campo, certo? Essas relações também vão ser estabelecidas aqui dentro dessa relação de sociedade e meio ambiente. E dentro das cidades, é interessante da gente observar, dentro do meio urbano,
da gente observar o crescimento. Deixa eu pegar com outra corzinha aqui que fica melhor. O crescimento urbano em detrimento à vegetação. E isso tu pode observar tranquilamente a vegetação. Isso tu pode observar, quem de vocês vive em grandes cidades, o quanto principalmente nas áreas periféricas a gente tem um avanço, sobretudo da especulação imobiliária, sobre áreas de vegetação, certo? E o quanto isso se torna áreas que eram protegidas, o avanço irregular muitas vezes, corte de árvores, entre outros. Não há essa ideia, nem aqui, muito menos, de uma perspectiva de crescimento urbano, e aí fica evidente, né, cara? Eu acho que isso é uma das grandes referências que a gente observa desse limite do capitalismo. É impossível a gente pensar crescimento urbano sobre uma área de vegetação que se torne sustentável, cara. Mesmo com jardins suspensos, mesmo com o que tu quiser fazer, não vai ser aquela mesma vegetação que tu tem anteriormente. Vai modificar mesmo que de uma forma sustentável. O capitalismo avançando, a especulação imobiliária avançando sobre determinado território, vai inevitavelmente estar vinculado ao que a gente vai observar do fim da vegetação natural, do fim do meio ambiente natural dentro daquele ecossistema que vai se gerir. Eu vou dar um exemplo para vocês que aconteceu comigo semana passada. Eu fiquei doente semana passada e fiquei uns dias em casa em recuperação, tava de cama e tudo mais. Aí tô eu de cama bem de boa, lá dentro da minha casa. Foi até engraçado, cara, eu fiquei apavorado na hora, foi muito interessante, assim. Tô eu bem de boa, deitado dentro da minha casa, lá, mexendo, trabalhando, tava no computador, deitado, assim, né, tem uma mesinha assim, eu coloco e fico trabalhando. Tô eu lá, bem de boa, mexendo, daqui a pouco eu escuto plim! Olho pro lado, eu moro num subsolo, né? Olho pro lado, telhado do vizinho, vejo um rabo, assim, parecia um rato gigante. Eu, caralho, velho, um ratão gigante aqui do lado da minha casa, certo? Quando vira de costa, o bichinho bota a cabeça pra coisa, não era um rato, era um gambá, velho. Um gambá, que, pô, tu vê, é de um animal silvestre, certo? Tá no meio do ambiente urbano. E eu moro no centro da cidade, a qual eu vivo, aqui em Porto Alegre. E tinha um gambazinho, cara. Um gambá completamente, um gambazão, na real, um puta de um bicho, certo? E o gambá tava assim, do outro lado, tem um pátio, né? E o gambá tava do outro lado, assim. Botou a carinha, acho que ele não me viu nem nada, depois ele subiu e foi embora. Mas para vocês observarem, é uma invasão da mata, é invasão sobre esse território. O capitalismo invadiu sobre um território que é um território natural desses animais silvestres que acabam prejudicados dentro desse elemento. E não tem como tu trabalhar como uma ideia de sustentabilidade, dizer o que tu vai fazer com o gambá. O gambá não está no mesmo local de origem dele que era anteriormente, certo? Vou dar um outro exemplo para vocês. Quando teve as enchentes aqui em Porto Alegre, não sei se vocês viram, mas teve relatos, no bairro dos meus pais, inclusive, teve relatos em certas partes da cidade, passou na frente do apartamento do prédio dos meus pais, inclusive, sobre a ideia dos jacarés, certo? Das jacarés, passaram jacarés dentro, porque estava tudo alagado, né? Imagina que a água estava em cima, apareceram jacarés nadando pelos bairros de Porto Alegre, residenciais de Porto Alegre. E a galera ficou apavorada. Mas, cara, aquilo ali é o ambiente natural dos jacarés, cara. O jacaré é um animal silvestre da região da fauna e da flora aqui de Porto Alegre, do meio ambiente natural de Porto Alegre. Inclusive o arroio, que hoje a gente chama de arroio dilúvio, era antigamente o arroio Jacareí, certo? Ou seja, o rio dos jacarés, para Tupi-Guarani, certo? Então, dentro para vocês observarem a invasão sobre esse meio ambiente. É impossível tu trabalhar com a ideia de sustentabilidade, porque não vai se manter de jeito nenhum, através das modificações urbanas, esse território das populações, do que a gente vai chamar de vinculado da fauna, da flora, de todo o ambiente original dentro dessas regiões.
Beleza? Tranquilo? Trouxe esses elementos aqui só para a gente observar como pode cair para vocês dentro de uma perspectiva, sobretudo sobre o eixo urbano, tá? O Enem tem procurado bastante trabalhar, porque fica muito essa discussão sobre meio ambiente dentro da perspectiva de campo, mas não está longe, não está só no campo essas discussões. Muito pelo contrário, o Enem tem feito esse movimento de trabalhar os problemas ambientais, da sociabilidade, dos problemas socioambientais dentro do prognóstico urbano, certo? E o desenvolvimento do capitalismo, sobretudo do avanço das fronteiras da especulação imobiliária sobre esses territórios urbanos que a gente tem, essas pequenas ilhas urbanas naturais que a gente pode observar aqui. Beleza? Tranquilo? Só dando esse relato aqui sobre duas experiências com animaizinhos maravilhosos. Eu sou fã de animais, mas tô legal de gambá e jacaré dentro de próximo da minha casa, dentro desse elemento. Mas enfim, só para vocês observarem aqui ao longo do tempo. E para trabalhar um outro elemento que pode muito aparecer, né? Lembrando sobre as nossas aulas de movimentos sociais, né? Quando a gente está trabalhando de movimento ambientalista, a gente está também trabalhando com o que a gente conhece de movimentos sociais. Movimentos sociais. Certo? Então, lembrando, quando a gente está trabalhando de movimento ambientalista, algumas coisas que são super importantes para a gente observar, certo? O movimento ambientalista, não por nada, ele surge também dentro desse espectro. A gente vai trabalhar dentro do Brasil, tá? Mas ele vai surgir no Brasil a partir dos anos 80, anos 90, certo? Principalmente sobre um processo de denúncia, tá? Sobre um processo de denúncia sobre o avanço do capitalismo. O avanço do capitalismo sobre o meio ambiente. Certo? A ideia do avanço capitalista sobre localidades e elementos ambientais. Aqui a gente vai ter o surgimento de ONGs, né? De ONGs, organizações não governamentais, e também associações, acho que é com C, agora fiquei em dúvida, gente. Como é que escreve? ONGs e associações, acho que é assim, ambientais, certo? Que vão surgir dentro desse momento. Tanto em nível nacional quanto em nível internacional, tá? Dentro dessas associações e ONGs, não, é com C, agora vendo aqui ficou feio demais, é com C mesmo. Associações. Dentro dessa prognóstico que a gente vai observar, não só as associações e ONGs, mas também a gente vai ter, dentro dessa perspectiva, um auxílio do movimento indígena. É bastante comum o movimento indígena estar vinculado, sobretudo, às pautas ambientais, dentro desse momento, aqui na sociedade, certo? Então, entra também dentro desses prognósticos. Comunidades alternativas vão surgindo aqui dentro desse histórico, certo? E aí, um órgão fundamental que a gente observa aqui, que é a criação do IBAMA, certo? Um órgão regulador da natureza, fruto das lutas dos movimentos ambientais. O IBAMA surge ainda na ditadura civil-militar no ano de 1981. Além disso, vale a pena a gente trazer como principal representante, aqui coloquei uma fotinho do lado para vocês observarem, o líder seringueiro de uma dessas associações ambientais aqui, a figura de Chico Mendes, certo? Chico Mendes que é assassinado em 1988. O assassinato do Chico Mendes, ele acaba sendo um marco na luta ambientalista, até porque a pressão pública depois do assassinato do Chico Mendes em 1988 faz elementos na Constituição
de 1988, a gente ter dentro de um cenário nacional favorável a um processo de proteção ambiental. A própria criação das reservas indígenas, reservas quilombolas, como esses guardiões, né, da floresta, que a gente pode observar, e dos saberes ancestrais da floresta e também de sustentabilidade, mas principalmente a legislação de proteção ambiental, que vai ser fundamental dentro desse momento. Então, para a gente perceber, hoje a gente tem, por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente, chefiado pela Marina Silva, que é uma histórica militante dos movimentos sociais ambientalistas, vinculado justamente a essa luta histórica de proteção do meio ambiente, sobretudo na região amazônica, né, gente? Que a gente observa muito forte o avanço da grilagem, o avanço do desmatamento, as queimadas, que o efeito a gente está vendo agora, dentro desse prognóstico. Então, só para a gente perceber e discutir. Outro elemento que é fundamental aqui da luta de Chico Mendes é a criação das reservas extrativistas. Reservas extrativistas, que vão ser justamente para evitar, certo? Evitar a extração de determinadas áreas, o desmatamento de determinadas áreas, se cria pequenas localidades de extração autorizadas pelo governo e que existe todo um acompanhamento ambiental dessas localidades, reflorestamento, entre outros elementos, certo? Então é o que a gente chama de reservas extrativistas e que foi luta do Chico Mendes dentro desse momento. Certo? Beleza? Vamos botar em prática para ver como isso aqui cai dentro da nossa prova, para a gente perceber. Vamos lá fazer os exercícios para a gente colocar em prática aqui tudo que a gente viu dentro da nossa aula. Então, vamos lá. Comandinho, segundo a fonte, terceiro o enunciado, certo? Enunciado não, o textinho. Quarto, a gente vai lá e termina com a nossa questãozinha. Vamos lá. Entre 2004 e 2014... Então, te deu a elaboração jurídica apresentada no texto. Então, tu vai buscar a elaboração jurídica. Entre 2004 e 2014, o desmatamento na Amazônia foi reduzido em 80%, devido principalmente à criação de áreas protegidas e a ações de controle e repressão ao crime coordenados pelo IBAMA, esse órgão regulatório que eu falei ali para vocês dentro desse momento, certo? Esses dados provam que terras indígenas e unidades de conservação desempenham um papel determinante na contenção do desmatamento e das mudanças climáticas, certo? Então é perguntado ali, né? A elaboração jurídica apresentada no texto aponta para a ampliação dos direitos sociais urbanos, b, relação entre legislação e proteção ambiental e cultural, c, valorização da geração de empregos em áreas da mata amazônica, letra D, preponderância de interesses econômicos nas discussões culturais e E, ponderação dos desejos individuais frente às pautas dos povos originários. Vamos ali, vamos dar um tempinho para vocês responderem. Dou-lhe uma. Vamos ali para vocês responderem. Aí tem uma pegadinha, tá? Um monte de galera pode se jogar dentro de uma alternativa e talvez não seja essa alternativa. Vocês têm que responder de acordo com o nosso texto, certo? Então, dê uma olhada sobre a perspectiva da leitura do texto e responda, certo? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Alternativa correta dentro da nossa questão, letra A. Ampliação. Opa, desculpa. Perdão. Ratei. Letra B. Relação entre legislação e proteção ambiental e cultural. Agora que eu vi ali as alternativas, não tem nada a ver, né? Eixo urbano tem nada a ver, certo? Alternativa correta, letra B de bola, certo? Relação entre a legislação criada dentro desse momento da Amazônia e a proteção ambiental e cultural pelos povos indígenas. Certo? Por que não pode ser a letra E?
Esse é o ponto aqui, eu pensei que alguns de vocês pudessem colocar como essa alternativa como a correta. Não vai ser a letra E, porque não vai ser isso que está sendo falado no texto. Ponderação dos desejos individuais frente à pauta dos povos originários, certo? Só porque tem povos originários aqui, terras indígenas aqui, não está vinculado diretamente à necessidade dentro dessa perspectiva. Então não vai ser os desejos individuais que vai diminuir a questão dos crimes dentro da Amazônia. Para a gente terminar a nossa aulinha, vamos fazer mais uma questãozinha aqui para a gente fechar com chave de ouro. Então vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, alternativa final, a 4, certo? Para a gente iniciar. A estratégia adotada pelas empreendedoras, indicada no texto, constitui um exemplo de prática, que intersecciona, ou seja, que trabalha com mais de uma perspectiva. Vamos lá, observar. Mãe e filha faturam um restaurante de comida saudável. Então tu começa a observar essa ideia de comida saudável, a ideia de um capitalismo sustentável. Ó, viu como a fonte te ajuda? Já trabalha com a ideia de capitalismo sustentável aqui, certo? Vamos lá ver o texto. Respeito sempre foi uma palavra de ordem para Maíra da Costa. Mesmo antes de se descobrir intolerante à lactose, a ideia de intolerante à lactose já entra dentro desse capitalismo sustentável, mas enfim, ela seguia os conselhos da mãe, que tem diabetes desde a infância e busca manter uma relação saudável com a alimentação. Elas não imaginavam, porém, que criariam um empreendimento com base nesses princípios. Trata-se de um restaurante de comidas orgânicas, nutritivas, fundado em 2016. O estabelecimento emprega mulheres imigrantes e cultiva práticas sustentáveis, como o uso de embalagens reutilizáveis e talheres de madeira. Olha que lindo, certo? E aí é o que ele vai perguntar. A estratégia adotada pelas empreendedoras, as donas da empresa, indicadas no texto, constitui um exemplo de prática que intersecciona a causa de caráter social e partidária, b. questões ambientais e socioculturais, c. fundamentos dietéticos e educacionais, d. preocupações econômicas e caridosas, e e. princípios mercadológicos e exclusivistas. Dá um tempinho para vocês, um minutinho para vocês fazerem, qual que delas que está vinculado diretamente o que a gente vai chamar de capitalismo sustentável. Percebam isso. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, e a alternativa correta, letra B de bola, novamente. Questões ambientais, sustentáveis e socioculturais, certo? Dentro dessas práticas que a gente vai observar, no que a gente chama de socioambiental. Certo, people? Então vamos terminando aqui a nossa aulitia. Agradecer a todos e todas vocês. Coloquei para vocês assistirem um módulo questão ambiental dentro da nossa biblioteca, que está bem interessante, vale bastante a pena para vocês verem, certo? Agradeço a todos e todas vocês. Fechamos o nosso cronograma de aulas ao longo da semana. Agora vamos iniciar o processo das revisões e aí vamos recapitular diversos elementos que a gente trabalhou aqui ao longo do nosso aninho na aula de Sociologia. Tá, meu povo? Beijo enorme no coração de vocês e até a próxima. Valeu!